Amém. Quantos creem que são filhos de Deus? Eu queria que você pensasse na pergunta antes de responder. Quantos realmente acreditam e sabem que são filhos de Deus? Amém. Se você não sabe disso, quero te dar uma boa notícia. Jesus, quando veio estar conosco, Ele apresentou o Pai. Ele falou: quem vem a mim, vê o Pai. Então, antes de você ser evangélico ou católico, você que visita a gente que é católico, saiba que Deus não te vê como católico e Deus não te vê como evangélico. Deus olha para o seu coração e te vê como um filho, amém? E filhos são aqueles que reconhecem Jesus como o primogênito, né, de muitos. É o que as escrituras ensinam, que Jesus é o primeiro, o primogênito de muitos. Quando alguém perguntar assim: você é evangélico ou católico? Fala assim: eu sou filho de Deus. E ser filho de Deus é maravilhoso, porque quem é filho tem herança, né? Mas o fato de ter direito à herança não significa que você vai tomar posse dela. Por quê? Porque a herança é um direito, mas usufruir dela é um processo. A minha filha de 17 anos e a minha filha de 7, todas elas, aliás, a Vitória vai fazer 18 agora, dia 12, né? Vai tirar a carteira de motorista. Que Deus abençoe. Então, o fato de elas serem minhas filhas, isso dá direito a elas ao quê? A herança. Então, o automóvel que eu tenho é delas por herança, sim ou não? Sim, mas elas vão pegar o carro antes da carteira? Elas vão ter o carro no nome delas no momento antes de ter a carteira ou antes de crescer e amadurecer? Não. Então, o fato de elas serem filhas não significa que, tendo a herança, pode usufruir. Como que eu usufruo da herança? Eu amadureço para isso. Então, a maturidade me dá acesso. A filiação me dá direito, mas a maturidade me dá acesso. Tem pessoas que vêm na igreja por muito tempo, mas não acessam as heranças que Deus tem para nós. Alguns lugares e algumas autoridades que Deus quer derramar sobre nós. Por quê? Porque ainda somos meninos, não amadurecemos. Enquanto estamos brigando porque alguém saiu da minha igreja e foi congregar em outra, nós ainda somos meninos. E menino não pode ter na mão um automóvel. Vai machucar a ele, pode machucar alguém. Então Deus, Ele não dá algumas coisas e não dá alguns lugares e não permite que pessoas cheguem a alguns lugares, porque essa pessoa não vai ter maturidade para lidar com aquilo, e em vez de servir os outros, vai oprimir. Tem pessoas que, se Deus levantar e der autoridade e colocar na mão dela uma igreja numérica, essa pessoa não vai servir essa igreja, essa pessoa vai pisar nas pessoas, porque ela não tem maturidade. Eu percebo na minha filha de 7 anos, às vezes eu dou um tênis, uma coisa que é legal, ela já quer chegar na escola dizendo assim: ó, eu tenho. É maturidade, querer mostrar que tem um tênis melhor que o outro, essa exibição e briga de postura, de ministério, isso mostra uma imaturidade. Como que eu e você vamos ser colocados num lugar de destaque, se aquele lugar pode nos derrubar? O Senhor nos ama, e por nos amar, Ele não permite que eu e você venhamos a chegar em algum lugar. Aí você pensa: é o Satanás. Não, não é o Satanás, é Jesus. É Jesus com a mão no seu peito, dizendo assim: eu não posso deixar você crescer. Eu não posso deixar você assumir os lugares que você até anseia. É seu por herança, mas você não pode assumir. Gálatas capítulo 4, olha o que o escritor de Gálatas vai dizer. O herdeiro do trono, ele é herdeiro do trono, mas enquanto ele é menino, ele é tratado como escravo. Por que ele é tratado como escravo? Porque ele é um escravo? Não, é porque ele ainda é menino. A minha filha, e quanto mais bebê, mais a gente trata como escravo. A gente põe telinha para as crianças não saírem pela janela, né? Ou não é? Os apartamentos não tem tela no apartamento. Aquela tela ali significa o quê? Tem criança em casa. E por que você botou a tela? Está tratando como escravo seu filho? Sim, não pode sair daqui. Você não tem noção de altura. Passar por aqui você vai. A gente não bota aquelas cerquinhas na porta da cozinha, para quê? Para ela não ter acesso à faca, senão ela entra e mete a mão na faca. Então, vê só, Deus está querendo que eu e você venhamos a crescer, mas esse crescimento,
ele precisa passar por um processo de maturidade, processo de amadurecimento. Eu acho incrível, pessoas que têm tanto potencial, mas tanto potencial, e patinam a vida toda. Por quê? Porque tem potencial, mas ainda não amadureceu com o potencial que tem. Não vai poder estar no lugar que Deus queira, né? Eu vejo, às vezes eu fico triste de ver pessoas, eu gosto da frase, eu já citei aqui a frase do Charles Spurgeon, que ele fala o seguinte: é tão triste ver pessoas discutindo como fazer o pão enquanto tem gente passando fome. É tão triste ver, às vezes nós temos o que as pessoas precisam, e a gente está discutindo como fazer isso, e às vezes é só um abraço e para de teologia, e ama, e a gente fica criando às vezes algumas coisas que Deus não mandou criar. A gente bota alguns obstáculos no meio do caminho, e aí fica difícil, né? Eu vi um cara famoso aí que se batizou lá no Rio Jordão, um cara que é conhecido no YouTube, eu não sei nem quem é direito, mas eu vi que alguém batizou alguém famoso, e aí tem gente, mas não valeu, mas valeu. Mas em nome de Jesus, vai batizar alguém, vai pregar para alguém, olha o que Deus está fazendo do teu lado, tem gente precisando de você, e a gente fica, aí essa imaturidade nossa impede a gente de chegar. Deus quer nos colocar em lugares para ser bênção na vida de pessoas, e nós estamos na periferia. Isso nos impede de crescer, nos impede de amadurecer. Isso não tira a capacidade da igreja de pensar. Posso ouvir um amém? Não tira a capacidade de observar e de avaliar frutos. Deixa eu só desmistificar uma coisa aqui. Tem uma frase que dizem por aí: não julgueis. Aí fica não julgueis, não julguei. Não julgar, meu irmão, é não dar veredito do coração de ninguém, porque a gente não conhece o coração. Foi por maldade. Não sei. Alguém pode vir aqui agora, pegar um copo d'água e preencher esse copo d'água para mim e colocar aqui na frente. Pode ser que a pessoa fez porque estava com pena de mim. Pode ser que ela fez para sair na câmera e se aparecer. Alguém conhece o coração da pessoa? Ninguém. Alguém pode julgar isso? Não, a gente não sabe. Vou dar um exemplo. Um pseudo parlamentar que foi num país em guerra, saiu um áudio dele falando que não se deve ser repetido, né? Falando aquilo que o bom senso não pede nem para repetir. E o que ele fez foi canalice, foi ser vergonhista, tem que ser preso, tem que ser exonerado, ponto. Eu estou julgando ele? Não, eu estou julgando a ação dele, a fala dele. E a fala dele foi uma fala totalmente incoerente com qualquer valor cristão, ponto. E não condiz principalmente com a posição de destaque e de governo que ele tem. Então vê só, você está julgando ele. Eu não estou julgando ele, porque ele fez isso, pouco importa, mas ele fez, e agora ele vai ter as consequências disso. Eu não estou julgando ele. Então avaliar o fruto de alguém, ou observar o fruto da árvore e dizer, essa é uma goiabeira, você está sendo o quê? Coerente. Você está olhando o fruto. Então olhar o fruto não é pecado, olhar o fruto é maturidade. O imaturo briga com a árvore, o maturo observa o fruto. O imaturo vai brigar com o profeta, o maduro vai avaliar a profecia. O imaturo vai excluir porque saiu da igreja, o maduro vai abençoar. Porque ninguém sai da igreja, a igreja é uma só, a gente troca de denominação, a igreja é uma só. Então olha que interessante, Deus quer que eu e você alcançamos algum lugar, mas isso precisa de maturidade, precisa de processo. Fala comigo assim, processo.